Agora são 9h26, Itatiaia Saúde. Hoje, Cirantão, nós vamos repercutir o caso da influenciadora Aline Maria Ferreira, de 33 anos, que morava em Goiânia. Morreu na semana passada após aplicar aí uma substância conhecida como PMMA, né? No mundo estético, que pode trazer aí muitos problemas e situações incuráveis. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o médico, ele que é dermatologista, o doutor Paulo Macieira. Oi, doutor Paulo, bom dia. Oi, Patrícia, bom dia, Cirantão, bom dia, ouvintes da Rádio Itatiaia. Que alegria receber o senhor aqui. É sempre um prazer, muitíssimo obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor Paulo, assunto muito sério, uso indiscriminado do PMMA. O que é essa substância? Para que ela serve? Patrícia, o PMMA é o polimetilmetacrilato. O PMMA ele é um gel que a gente usa na estética para preenchimento, mas preencher pequenas áreas. Eu falei eu particularmente não uso, entendeu? Mas tem colegas que ainda usam. É um produto que ele é liberado pela Anvisa para ser utilizado. Por quê? Porque se utilizava muito nos pacientes, pacientes HIV positivo que usam antirretrovirais, que vai deixando o rosto mais emagrecido, chupado, vai consumindo o tecido de gordura do organismo. Então, esse material ele é usado para fazer esse tipo de preenchimento. Acontece que, como eu mencionei aqui, a influenciadora, modelo Aline, lá em Goiânia, veio a óbito, né? Morreu por conta desse uso e era para preencher o glúteo, né? Mais conhecido como bumbum, né? E as mulheres usam muito, doutor Paulo, querem preenche o rosto, boca, mas não é uma substância indicada para esse fim, não é mesmo? É isso mesmo, Patrícia. Apesar de ser liberado pela Anvisa, ela não deve ser utilizado para fazer grandes preenchimentos, por exemplo, preenchimento corporal, preenchimento glúteo. Por quê? Porque o volume utilizado é muito grande. Utiliza uma média de 30, 60 ml por glúteo, por bumbum. E com isso, o organismo ele não consegue absorver esse material, porque é um material não absorvível. Pode levar a várias complicações, como o caso da influenciadora. Pois esse tipo de coisa, isso pode trazer consequência para o fígado, para outros órgãos do corpo? Sim, assim, com certeza. Por exemplo, o PMMA, ele não é absorvido e ele pode levar a uma concentração aumentada de cálcio nos rins, levando com isso uma insuficiência renal. A paciente pode vir a óbito por causa de uma insuficiência renal. Na verdade, essa substância é um plástico, né, doutor? Isso mesmo, Patrícia. Isso aí é como se fosse um plástico, né? São microesferas em forma de gel em plástico, ou seja, o organismo ele não absorve, pode levar a várias complicações, como processo inflamatório, uma embolia pulmonar. Alguma dessas substâncias ela pode se desprender do local onde ela foi colocada e chegar no pulmão. Vai chegar no pulmão, o pulmão ele não vai conseguir funcionar de forma adequada, vai levar uma embolia pulmonar, com isso uma insuficiência respiratória. Pela live no YouTube, nós temos imagens aí, né, da vítima, no caso da Aline, 33 anos, até então você vê as fotos, você fala, poxa vida, haja vida ali, né? A gente fica com pesar, porque faltou a vida. Mas o que o senhor, com a sua experiência como médico dermatologista e que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologista, tem a dizer sobre esses excessos e essa mania de perfeição, de beleza? As pessoas não querem envelhecer? Pois é, Patrícia, eu falo que todo mundo deveria querer envelhecer, né? Porque só não vai envelhecer quem vai morrer cedo. Exatamente. Então a gente tem que querer envelhecer. A gente pode envelhecer de uma forma mais saudável, uma forma bonita. A gente pode controlar o envelhecimento, fazendo um pequeno procedimento aqui, outro ali, outro acolá, mas sem esses exageros, sem tentar mudar, sem tentar se transformar. Tem gente que a gente nem reconhece. O Assi fala muito isso, né, Assi? A questão da harmonização. Tem gente que você olha assim, você mesmo, o rosto de fulano tá mudado, né? Desarmonizou. Desarmonizou tudo, né? Ô, doutor Paulo, olha, muitas perguntas aqui pelo YouTube. A Bianca tá aqui mandando um abraço, né? Falando que a gente sempre interage com ela. O Moacir também, o Afonso. Agora a Maura tá aqui elogiando o seu trabalho. E tem a pergunta também da Sônia. Ela tá falando, em quais casos, então, é possível usar o PMMA? O PMMA, ele é utilizado pela Anvisa, por liberação, ele é um risco grau 4, é um procedimento extremamente com risco muito elevado, muito alto, por isso só deve ser realizado por médicos profissionais treinados na técnica. Ele é utilizado para fazer o preenchimento de pequenos volumes de paciente HIV positivo que usam retrovirais e vai perdendo a sustentação do rosto. Só para isso, nada mais.
Mas hoje, infelizmente, eles estão utilizando de uma forma inadequada, uma forma exagerada. Mas o Conselho Regional de Medicina, por exemplo, o CREMESP pediu há 2 dias atrás, a Anvisa, que suspendesse a comercialização desse material, ou seja, suspendeu o procedimento. Doutor Paulo, e a Maria Helena está fazendo uma crítica, aliás, eu endosso essa crítica dela. Ela está falando o seguinte: as pessoas querem mudar, querem embelezar, mas procuram qualquer fundo de quintal. É um barato que pode sair caro. Neste caso, em Goiânia, a moça que fez o procedimento está até presa, né? Ela se declarava na internet como biomédica. Tem muita falsidade na internet, não é isso? Sim, Patrícia, infelizmente. As pessoas colocam, né, aqueles milhões de seguidores, aquela vida luxuosa, e a pessoa do outro lado vê assim, poxa, aquela pessoa é boa de serviço, a pessoa tá bacana, não sei o quê, e vai atrás de profissionais de internet. A gente deve verificar a formação, onde ele formou, onde ele fez a especialização, qual que é o tempo de experiência. Por exemplo, essa influenciadora, ela foi enganada. A pessoa que realizou o procedimento dela nem biomédica não era. E se tivesse uma pessoa assim mais velha, que já passou dos 50, tá chegando aos 60, que quer mudar um pouquinho, ainda até é admissível, mas geralmente são jovens, né, que não precisavam disso, né? Pois é, assim, infelizmente esse padrão da beleza, ele tá muito exagerado, tá muito acentuado. Eu falo sempre aos meus pacientes, menos é mais. A gente tem que estar bem sem estar artificial, sem estar exagerado. Aliás, usar a medicina dermatológica, usar tudo isso quando há necessário e for realmente recomendável, não é verdade? Isso aí, sem dúvida. Olha, tem uma pergunta aqui, é uma última pergunta da Gares Pinheiro. Ela tá falando: bom dia, Patrícia. Pergunte ao doutor Paulo, por que com relação só ao silicone, né? Muitas mulheres querem colocar o silicone nos seios. Porque alguns organismos se adaptam bem a próteses e outros não. Então, eu não sou cirurgião plástico, né? Mas é isso. Cada organismo, ele responde de uma forma. Você pode, de repente, tolerar bem o silicone, a prótese, e o outro organismo não tolerar adequadamente. Pode ter uma rejeição, ele pode migrar, pode ir para outra região. Então, por isso, tem que sempre procurar um profissional adequado, um especialista na técnica, para realizar o seu procedimento com segurança.